É bom lembrar que a controvérsia é um ótimo recurso para se vender jornais. Por isso, essa polarização entre ciência e fé acaba sendo um bom negócio para a mídia. O ideal seria que, ao se abordar essa questão, houvesse um esforço para se deixar bem claro o que é ciência e o que é religião. É bom lembrar também que a religião bíblica não se opõe à ciência experimental, que nem tudo que posa de científico passa, de fato, pelo crivo do método científico. Foi o astrônomo italiano Galileu Galilei quem lançou as bases da ciência experimental ao fazer experiências com objetos, com o objetivo de testar a validade de teorias. Para ele, as teorias deveriam ser testadas e repetidas a fim de serem consideradas verdadeiras. Foi assim que nasceu o método científico. Em seu livro Por que Acredito Naquele que Fez o Mundo, o físico italiano e presidente da Federação Mundial de Cientistas, Antonino Zichichi, que é cristão, por sinal, afirma que a ciência não pode ter a pretensão de provar a existência de Deus. Na página 16 de seu livro, ele diz que nem a matemática nem a ciência podem descobrir Deus pelo simples fato de que essas conquistas do intelecto humano agem no imanente e jamais poderiam chegar ao transcendente. Assim, querer medir Deus com uma ferramenta humana, a ciência, é como tentar medir estrelas com fita métrica. Para provar que a ciência não pode mesmo ter essa pretensão, quero mencionar uma pesquisa que foi realizada em 1916 com cientistas norte-americanos, para verificar quais eram as crenças religiosas desses cientistas. A mesma pesquisa foi repetida em 1996, e o que é surpreendente é o fato de que houve pouca mudança ao longo desses anos. Em ambos os casos, cerca de 40% dos cientistas disseram acreditar em um Deus pessoal. 45% disseram não acreditar nisso, e 15% não responderam. Em quase um século, com o tremendo avanço da ciência, a crença dos cientistas, ou a falta dela, permaneceu praticamente inalterada. Isso demonstra que, a despeito de alguns tentarem passar a ideia de que a ciência provou que Deus não existe, as coisas não são bem assim. Do contrário, não haveria sequer um cientista crente, pois eles se pautam pelo método científico. Outro detalhe que é bom destacar é o fato de que cientistas, como quaisquer seres humanos, são dotados de sentimentos e têm seus preconceitos pessoais. É inevitável que esses preconceitos acabem influenciando, de algum modo, o resultado de suas pesquisas e conclusões. Um bom exemplo disso é apresentado por Thomas Kuhn em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. A certa altura, Thomas Kuhn pergunta: um átomo de hélio é ou não uma molécula? Para o químico, é uma molécula, porque se comporta como tal do ponto de vista da teoria cinética dos gases. Para o físico, o hélio não é uma molécula, porque não apresenta espectro molecular. Conclusão de Kuhn: a experiência de cada um desses pesquisadores indicou o que uma molécula deve ser ou não. Bom, resumindo, o correto não é perguntar quem tem a verdade, a ciência ou a Bíblia. O correto é perguntar que verdade encontramos depois de estudar a ciência e a Bíblia. Elas não devem ser excludentes e devem buscar a verdade aonde quer que essa busca leve.